Olhe bem o planeta. E você verá que estamos rodeados pelo extraordinário. Flores, insetos e animais. O nosso mundo está repleto de criaturas incríveis. Mas como surgiu tudo isso? Foi por acidente? Resultado do acaso? Ou existe outra explicação? Oi, sou David Hames. Nos minutos seguintes, vamos conhecer o mundo das criaturas incríveis e ouvir tudo o que elas têm a dizer. Quero apresentar o Dr. Job Martin. A sua formação científica é tradicional e é extremamente culto. Sou formado em Biologia e Música na Universidade de Bucknell e Odontologia na Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Quando me formei, eu era agnóstico. Não sabia se Deus existia ou não. Eu estudei muito o Zen budismo. E ali tudo o que se faz é estudar. Eu era um evolucionista convicto. Durante a Guerra do Vietnã, o Dr. Martin serviu ao presidente Johnson a bordo do Air Force One, como dentista. Mais tarde, tornou-se professor universitário e era um evolucionista convicto. Recordando sobre como me ensinaram o evolucionismo, tudo teria começado com o Big Bang. Decorridos milhões de anos, de alguma maneira, em meio ao nada, uma centelha de vida surgiu. Dizem que aquela centelha, após cerca de 3 bilhões de anos, finalmente tornou-se uma célula viva e reprodutora. E então essa célula transformou-se em tudo o que vemos. Me ensinaram que toda a vida que vemos, plantas, animais, seja um protozoário ou um pinheiro, tudo veio daquela primeira centelha de vida. Mas as convicções do Dr. Martin estavam a ponto de ser abaladas, quando, lecionando, foi desafiado por 2 de seus alunos. 2 alunos me procuraram para desafiar minha orientação evolucionista. Começamos a estudar e eles apresentaram algumas suposições dos evolucionistas que nunca me foram ensinadas e até hoje não são mencionadas. Pergunto sempre aos alunos, conhecem as suposições por trás das técnicas de datação? Não, as suposições são fatos? Não, são suposições e não as mencionam até hoje. Estudamos as suposições e percebi que não eram válidas. Passamos a estudar os animais. Bom, eu sou biólogo e gosto muito de estudar os animais. E estudamos o besouro bombardeador, bem como outros animais, e comecei a perceber que seria impossível que aquelas pequenas criaturas, em qualquer hipótese, fossem resultado de um processo lento e progressivo. Não existe um semipulmão ou um semifígado ou um órgão que se torne um cérebro, por exemplo, ou desenvolver lentamente um conjunto de órgãos. Tudo deve estar ali ao mesmo tempo, pois, se não for exatamente assim, teremos um animal morto. Hoje, o Dr. Martin ensina aos estudantes de todo o país suas incríveis descobertas sobre os animais. Existem mamíferos gigantes que vivem no oceano, mas respiram ar. Consomem quase 20 mil litros de ar por minuto. Chegam a pesar 135 toneladas. A língua deles é do tamanho de um elefante. Ao nadar na superfície, geram a potência de 3 carros de alto desempenho. São as baleias, gigantes do mar. É o maior animal já criado, pelo que sabemos. Não se viu nenhum fóssil de dinossauro maior do que a baleia azul. 30 metros de comprimento, 135 toneladas. Sua língua alcança o peso de um elefante. Ela tem 22 toneladas de gordura. Toneladas e não quilos. Mas baleias não são apenas gigantescas. São também muito complexas. A baleia corcunda possui enormes nadadeiras que, como as orelhas dos elefantes, agem como reguladores de temperatura. A baleia corcunda nada em águas rasas, que são mais quentes, e também mergulha fundo, indo e voltando. Há grandes variações de temperatura ao redor de seu corpo. Suas nadadeiras possuem inúmeros vasos sanguíneos perto da pele,
permitindo à baleia usá-los para resfriar ou aquecer o seu corpo. Essas baleias, ao mergulhar, soltam muitas bolhas pelo respiradouro. Começam com um grande anel de bolhas, que age como uma rede aprisionando o krill, que tenta fugir das bolhas indo para o meio do círculo. A baleia fecha o cerco, formando círculos cada vez menores, aprisionando o krill apenas com as bolhas. Então ela nada pelo meio do túnel e abre a sua boca enorme, engolindo 1 tonelada de krill de uma só vez. É uma hábil pescadora. É incrível. Se a evolução é verdade, como esses animais descobriram isso? Os cachalotes mergulham bem fundo, a 170 metros por minuto. Um cachalote mede 21 metros. A pressão da água aumenta em 1 atmosfera a cada 3,5 metros. Com seus 21 metros de comprimento, ela percebe 3, 4 ou 5 intensidades do peso da água pressionando diferentes partes do seu corpo. Podemos pensar que isso esmagaria a baleia, mas Deus fez a baleia permitindo diferentes pressões sanguíneas em seus vasos. Ela possui um coração poderoso, pesando quase 1 tonelada, bombeando o sangue por suas artérias e veias. Ela é capaz de fechar partes de seu sistema circulatório para aumentar a pressão sanguínea no cérebro ao mergulhar de cabeça. Ela consegue distribuir a pressão interna pelas diferentes partes do corpo. Na profundidade, se alimentando, ela desliga a circulação de quase tudo, menos da cauda, o cérebro e o coração. Se alimentam sem gastar muita energia lá embaixo. O cachalote gosta de comer lulas gigantes de 12 metros. Travam enormes batalhas. Há muitos cachalotes com o corpo todo marcado pelas garras das lulas. Baleias são muito sociáveis e possuem um sofisticado sistema de comunicação que lhes permite comunicar-se por centenas de quilômetros. Emitindo ondas sonoras, as baleias localizam as presas, ou cardumes de peixes. Focalizam o alvo pelas reflexões, inspiraram o desenvolvimento do sonar. A evolução diz que baleias eram mamíferos terrestres que decidiram voltar para o mar. Deus fez as baleias de modo que respirem por um respiradouro sem nenhuma conexão com a boca. Nós temos essa ligação. Mamíferos possuem ligação entre o nariz e a boca. Se o seu nariz se encher de água, ela descerá para a boca. A comida na boca da criança às vezes sai pelo nariz. Mas as baleias, como elas comem? Precisam abrir a boca, às vezes sob enorme pressão, e enchê-la de alimento. Portanto, o respiradouro e a boca não estão ligados. Como poderia evoluir lentamente de uma condição para outra se ela não sobreviveria com um sistema parcialmente conectado? Ele deve ser desconectado e funcionar, ou ela se afoga. Não vejo evidências de que mamíferos terrestres tenham migrado para o oceano, tornando-se baleias, focas, golfinhos ou algo do gênero. Não existe nenhuma prova disso. Olha, estou vendo um pássaro que deve ser o melhor navegador do mundo. A tarambola dourada do Pacífico é um pássaro típico do mar Ártico. Pesando cerca de 200 gramas, põe até 4 ovos que chocam em 24 dias. Nascidos os filhotes, esta ave inicia uma corajosa e incrível migração. Como a evolução explicaria um animal migratório que sai de um lugar no verão para outro no inverno? Geralmente a explicação é: digamos que certo pássaro seja natural do Texas. Certo dia, o inverno texano esfriou demais e a ave decide ir para o México. Voa centenas de quilômetros para o sul e acha um lugar confortável. Depois volta para o Texas, mas encontra um verão quente demais. Então decide ir para o Kansas. Voa para o norte, procurando um clima mais ameno. A cada ano, ela voa mais longe para o sul ou para o norte, até chegar ao Ártico ou à América do Sul. Bom, a tarambola foge à regra. Primeiro, é uma ave muito pequena, do tamanho de uma pomba.
Não sabe nadar e vive no Ártico, no Alasca. Deixam seus filhotes e no inverno voam para o Havaí. Ao deixar o Alasca, elas voam por 88 horas sem parar, porque não há terra embaixo. Voam 3 dias e 4 noites sem parar. Como elas conseguem? Bom, as pequenas aves começam a comer muito, até acumular 70 gramas de gordura. Esse é o problema. É um voo de 88 horas e elas queimam 1 grama por hora. Elas só têm 70 horas de combustível. Exaustas, cairiam no mar sem saber nadar a poucas horas do Havaí. Mas como elas conseguem? Porque Deus as criou para voar em formação, alternando o líder, quebrando a resistência do ar, como fazem os gansos. Assim economizam energia para voar. Não é raro que pássaros desse tamanho percam até 50% do seu peso total, queimando gordura nas rotas de migração. Um feito incrível se imaginarmos um humano de 45 quilos perdendo 23 quilos em apenas 5 dias ao viajar pelo mundo. É algo que mamíferos não podem fazer. Portanto, só Deus pode tê-las criado, porque a evolução não as explica. Não havia como voarem um pouco mais ao sul a cada ano, pois seriam comida de peixe. Não conseguiriam, a teoria da evolução não funciona com elas. Há outro fato interessante. As fêmeas põem e chocam os ovos e então os pais voam para o Havaí. Os filhotes ficam e precisam comer e crescer, juntar forças e acumular os tais 70 gramas de gordura. Então partem para o Havaí onde nunca estiveram antes. Como se orientam? Como sabem para onde ir? Ninguém sabe ao certo. E se elas errarem, mesmo que um vento lateral as desvie do curso, ainda assim chegam lá. Elas chegam todo ano, exatamente no mesmo ponto. Numa área do tamanho desta sala, após um voo de milhares de quilômetros. Como esses animais voam de um ponto ao outro, os cientistas ainda não sabem. O mesmo acontece com os pombos-correio. Esses pássaros acham o caminho de casa com precisão absoluta. Sabem para onde ir a partir de qualquer lugar do planeta, sobrevoando áreas onde jamais estiveram. Eles utilizam recursos que ninguém sabe como aprenderam. Quando os levamos e soltamos, eles voam um pouco em círculos, se orientam e voam para casa. É impressionante. O que os guia através dos ares? O que Deus colocou dentro deles? Acho que a única explicação é que Deus fez essas criaturas de modo que encontrem o caminho em lugares onde nunca estiveram. Que obra maravilhosa de nosso Deus! Errei. As libélulas são muito rápidas. Em inglês tem o nome de dragão. Isso por causa das suas mandíbulas. Vejam só. A libélula é exímia caçadora. Mergulha sobre a presa a mais de 30 km por hora. O desenho de suas asas lhe confere notável habilidade de voo. Com olhos que localizam presas a mais de 12 metros, poucas escapam. A libélula vive na água enquanto larva. As larvas vivem na água por 1 ou 2 anos. Nesse estado, se alimentam de pequenos peixes e girinos. São como Tiranossauro Rex. No topo da cadeia alimentar de muitos sistemas aquáticos, ela possui uma mandíbula sem igual. Ela se dobra por baixo, pode avançar e capturar qualquer coisa que passe por perto. Digamos que há um grupo de girinos e surge uma larva de libélula que captura e come um deles. O girino que está sendo devorado emite um tipo de sinal que faz com que os girinos próximos mudem de cor para nadar mais depressa e fugir da larva. Ou seja, não há como a evolução explicar esse tipo de coisa. As libélulas possuem os melhores olhos dentre os insetos.
Com até 30 mil pequenas facetas, cada uma delas absorve um pouco de luz, um pouco de imagem. Não existe nada igual. Dizem que Sikorsky, o inventor do helicóptero, estudou as libélulas e obteve ideias para o helicóptero. A libélula tem 2 conjuntos de asas. As asas dianteiras, ao voar para frente, dão sustentação, e as asas traseiras dão propulsão, empurrando-a à frente. Mas ela pode voar para trás. Quando a libélula voa para trás, as asas traseiras a sustentam e as asas dianteiras empurram. Há uma reversão das funções dos músculos ao voar para trás instantânea. Voa para frente, para e volta. Libélulas possuem músculos ligados a cada asa e se movimentam independentes. São capazes de executar complexas manobras aéreas. São insetos difíceis de capturar. Até onde eu sei, é o único inseto que, ao virar, vira de corpo inteiro. Observe que, ao voar em linha reta, mantém o corpo reto, o abdômen reto. Quando se inclina para virar, as asas de cima ou as asas de fora, comparadas às de dentro da curva, executam tarefas diferentes. Ela move as asas de modos diferentes em lados opostos do corpo. Vejam suas asas. Como as asas frágeis da libélula não se desmancham. São transparentes e finíssimas. Deus colocou pequenas hastes de apenas 1/4 de milímetro em suas asas, que aumentam a resistência. As células são mais espessas nas pontas das asas, para que as asas não vibrem durante o voo. É um milagre, é a única maneira de explicar isso. Nosso Deus é maravilhoso. Vamos ver agora um animal enorme, que fica muito tempo na água. Seu nome, na verdade, significa cavalo do rio. É o hipopótamo. Eles parecem calmos e lentos, mas em terra, o hipopótamo africano pesa quase 3 toneladas e pode correr a 50 km por hora. Mas eles preferem a água, deslizando submersos, onde descansam para se refrescar. Sua pele é muito grossa, com um incrível sistema que a mantém úmida e protegida do sol africano. As pessoas pensam que o hipopótamo sangra muito, pois o seu suor é vermelho. Ele tem glândulas na pele que produzem um fluido avermelhado. Quando está fora da água, as glândulas expelem esse fluido avermelhado sobre a pele, agindo como bloqueador solar e um repelente de insetos. Essa secreção vermelha ajuda no combate a infecções na pele, e quando os machos se ferem na disputa por território, a secreção evita infecções, pois eles vivem em águas turvas e lamacentas. De onde veio tudo isso? Como desenvolveram tal capacidade? Quantos bilhões de anos são precisos para um hipopótamo evoluir essas glândulas? Não se engane com a aparência serena desses animais. Ameaçados, hipopótamos mataram mais gente que qualquer outro animal da África. A mandíbula do hipopótamo tem uma força esmagadora e seus dentes podem medir até 45 centímetros. O mais impressionante no hipopótamo é sua mandíbula. Ele possui a maior boca dentre os animais terrestres, tão grande que pode esmagar canoas. A boca do hipopótamo tem abertura de 180 graus e quase vira do avesso ao bocejar ou quando quer intimidar os outros machos na área. Suas orelhas, olhos e narinas ficam no alto da cabeça, projetados de modo que o hipopótamo fique quase todo submerso enquanto vigia os arredores. Hipopótamos podem ficar submersos por até 6 minutos, pois mantêm mais oxigênio no sangue, como fazem as baleias e os golfinhos, e também podem dormir durante horas sob a água. Erguem a cabeça, respiram e submergem sem acordar, assim como nós nos viramos durante a noite. Os hipopótamos são ótimos pais, e a fêmea dá à luz sob a água para evitar que o filhote caia e morra. Vivem em grupos de 10 a 20 indivíduos e convivem com muitas outras criaturas. Há várias criaturas aquáticas menores cuja subsistência depende dos hipopótamos, que deixam seus excrementos na água e essas espécies dependem disso. Há lugares na África com lagoas nas quais, por algum motivo, os hipopótamos não vão.
São estéreis, não há vida nessas lagoas. Portanto, são espécies que dependem uma da outra. Certamente, isso também é uma obra de Deus. Há muito que aprender, muito mais a aprender sobre essas coisas que Deus fez. Eu vou entrar nessa caverna para procurar vagalumes e insetos brilhantes. Eu preciso ligar a lanterna. Mas ali dentro, as criaturas têm luz própria. Essa luz é uma luz fria. Não temos nada parecido. Cientistas não descobriram como fazer isso. Transformar 100% da energia em luz. Numa lâmpada incandescente, 4% é luz e o resto é calor. Portanto, desperdiçamos 96% da energia. Mas no vagalume e semelhantes, a luz é tão brilhante que os nativos da América do Sul os prendem em cestos que são usados como lanternas nas florestas, de tão forte que é a luz. Há duas substâncias que são misturadas, luciferina e luciferase. A luciferase tem cerca de 1000 aminoácidos e os cientistas não conseguiram duplicar essa enzima. Então, eis aí um inseto que supostamente não sabe nada de nada e supostamente evoluiu não se sabe do que, mas é capaz de fazer algo que nós não podemos. Com toda a nossa tecnologia, não podemos fazer. Mas como essas criaturas criam luz? Com que propósito? E por que elas emitem luzes em sequências aparentemente planejadas? Os cientistas acham que está relacionado com o acasalamento. Alguns desses insetos piscam sua luz numa sequência exata e se comunicam pela luz. Outro fato interessante: há uma espécie desses insetos que ocupa cada uma das folhas de uma árvore e se acendem na árvore toda. Todos se iluminam no mesmo instante. Os cientistas não fazem a menor ideia de como eles se comunicam para acender. Muito bem, é agora. E todos acendem. A luz pode ser vista a quase 2 quilômetros. Iluminam margens de rios no sudeste da Ásia. É realmente um evento fenomenal. Nosso Deus é surpreendente nos detalhes que criou. Ele começou do nada. Nós temos tanto para contemplar. Ele começou do nada absoluto. Criou todos os detalhes e funcionam. Isso exige genialidade, sabedoria e poder. Esse é o nosso Deus, o da Bíblia. Criaturas incríveis! Você sabia que os índios americanos esfregavam vagalumes no rosto e no peito para se enfeitar? Que medo! Acabei de pensar. Estou numa caverna, durante o inverno. Os ursos não hibernam nas cavernas durante o inverno? Os ursos da América do Norte são grandes e poderosos. O urso cinzento pode pesar 400 quilos e o urso polar 600 quilos e correr a 50 quilômetros por hora. Ursos têm enorme apetite e passam a maior parte do tempo procurando comida, acumulando gordura para a hibernação. Durante a hibernação, acontece um dos grandes milagres da criação. As ursas têm os filhotes e os amamentam por até 5 meses, sem beber uma gota de água. De onde vêm os líquidos para amamentar um filhote por 5 meses, às vezes 7, sem beber água? Acontece que a ursa acumulou gordura antes da hibernação, e essa gordura é consumida. Cada grama de gordura produz 1,5 grama de água, e essa água é utilizada pela ursa, que assim produz o leite que dá o filhote. Além disso, ela não vai ao banheiro. Portanto, o excesso de líquidos é reciclado. A ursa tem em seu corpo sistemas que produzem as proteínas necessárias para nutrir o seu corpo e continuar alimentando o filhote. Os cientistas não sabem como ela faz isso. Outro mistério é como os ursos preservam a força muscular durante a hibernação.
Ursos perdem apenas 20% da força muscular nos 5 meses de hibernação. Se um humano ficar de cama por 5 meses, perderá 90% da força muscular. Nossos músculos se deterioram, até um mês já faz diferença. Se um leão atacar um urso assim que ele sair da hibernação, o urso enfrenta o leão, e com força. Num experimento recente, foram conectados instrumentos a um urso hibernando, e constatou-se que ele tem espasmos violentos, contraindo os músculos. Então, com esses exercícios isométricos, o urso conserva sua força durante o inverno ao tensionar os seus músculos. Deus criou isso no urso para que ele possa proteger a si mesmo e aos filhotes assim que sair da hibernação. Isso é fascinante. O Deus da Bíblia pensou em cada detalhe, de todas as maneiras. Ele é inigualável. Uau! Acordar uma ursa com filhotes? Seria muita ousadia. Ei, vejam. É uma criatura que não tem problemas para encontrar comida. Porque tudo que ela come é terra. Para uma minhoca, o mundo todo é uma grande mesa de aperitivos. Mas, na verdade, minhocas são mais incríveis do que vocês imaginam. Uma minhoca comum pode consumir 1/3 de seu peso num único dia. Não possuem olhos, mas são sensíveis à vibração e existem de todos os tamanhos. Existe uma minhoca na Austrália com um pouco mais de 2,5 cm de diâmetro, que cresce até 3 ou 4 metros. Parece uma cobra. A minhoca comum, depois de um ano, mede de 15 a 20 centímetros. Quando menino, eu as pegava para pescar. Se tentar pegar uma minhoca, elas andam para trás. Então, ela não só anda para frente, como reverte o movimento para voltar ao buraco. É maravilhoso. As minhocas afofam, arejam e fertilizam a terra. Você pode perguntar como elas fazem isso. A minhoca literalmente cospe na terra à sua frente, amolecendo-a. Se não puder empurrar, ela come a terra. Ela possui um nariz bem pontudo e o introduz numa fenda na terra. Então, ela força o caminho à frente para abrir espaço usando órgãos internos que forçam a frente. Alguém já mediu que ela é capaz de exercer uma pressão de 1,54 atmosferas e, para abrir caminho, ela dispõe de pequenas âncoras. Ao rastejar, as âncoras ficam recolhidas no corpo. Para avançar, a minhoca expõe as âncoras e então, em segmentos, ela se expande e contrai, avança, crava as âncoras e repete o movimento. Ao puxar uma minhoca, ela expõe as âncoras para se prender ao terreno. Eu li alguns artigos evolucionistas sobre as minhocas e as âncoras que elas expõem são como tufos de pelos. Então afirmam que, ao evoluir, as minhocas foram perdendo os pelos do corpo. Para começar, por que as minhocas precisariam de pelos? E segundo, não há vestígios disso. Elas simplesmente possuem âncoras com a função de impulsioná-las. Por que motivo afirmar que evoluíram de algum ser peludo? As toupeiras, sob a terra, se alimentam de minhocas e, geralmente, a toupeira lhes arranca a cabeça. Sem cabeça, as minhocas não rastejam, mas continuam vivas. A toupeira estoca minhocas vivas como alimento para o inverno. Mas as minhocas que não são devoradas, com o tempo regeneram a cabeça e voltam a rastejar. Elas têm a habilidade de contorcer os músculos e perder a cauda em vez da cabeça e então regenerar. Então vejam como é maravilhoso esse pequeno animal que é a minhoca que Deus criou, de modo que, mesmo cortada em 3 pedaços, ela consegue se regenerar, até mesmo a cabeça. Veremos agora o maior animal terrestre do planeta. Elefantes chegam a atingir 5 toneladas de peso e podem ser enormes, mas não são bobos. Elefantes são um dos animais mais inteligentes. Há 2 tipos de elefantes. Alguns vêm da África e outros da Índia. Para distingui-los, basta examinar as suas orelhas.
O elefante africano tem as orelhas grandes e o asiático tem orelhas menores. Elas são o ar-condicionado deles, pois eles não têm glândulas sudoríparas. Se sentem calor, para se refrescar, basta abanar as orelhas. Deus os criou com orelhas repletas de vasos sanguíneos. Se observar a orelha de um elefante com seus vasos sanguíneos, verá que há veias grossas de 2,5 cm, capazes de levar muito sangue. Eles podem esfriar até 10 graus em pouco tempo. A tromba do elefante, embora pareça esquisita, é uma ferramenta forte e versátil para ele comer, tomar banho e trabalhar. Com a tromba, o elefante pode cheirar e possui um incrível olfato. Ele bebe com a tromba, enchendo-a com muitos litros de água. A tromba tem 6 grandes grupos de músculos, mas é formada por cerca de 100 mil músculos. Um elefante pode erguer mais de 200 quilos, mas é tão sensível com a sua tromba que, delicadamente, pega um pequeno objeto da mão de uma criança. A tromba pesa cerca de 130 quilos. Então temos os 130 quilos da tromba e cada uma de suas presas de marfim chega a pesar 90 quilos. Então temos 180 quilos das presas mais 130 quilos da tromba. No entanto, os ossos do crânio são bastante porosos, porque Deus fez a sua cabeça mais leve para ele ter um peso a menos. Ele não é cabeça dura, pois ela é muito porosa. Deus o fez assim para compensar o tamanho. Observe os ossos das patas do elefante. Parece uma brincadeira de Deus porque o elefante anda na ponta dos pés. É um animal enorme na ponta dos pés, mas não se percebe ao olhar as suas patas. São grandes amortecedores de gordura, tecidos fibrosos nos quais se apoia. Um peso de 5 toneladas exige muito dos ossos, por isso eles têm esses amortecedores entre a planta e os ossos da pata. Seu andar é silencioso. Suas patas foram feitas para abafar até mesmo o andar sobre gravetos. Ele anda e quase não faz barulho. Muitas vezes, os elefantes andam próximos a lagos e rios e suas patas vão atolar na lama das margens até 1 metro de profundidade. Você pode pensar, se a lama o prender, como ele vai sair? Veja, Deus fez a perna do elefante de tal modo que, ao puxar a perna que está atolada no barro, na lama, ela diminui de diâmetro. A perna afina e a pata também. Assim, ele não tem problema algum. Elefantes vivem em família e são pais excelentes. Com bravura, protegem os filhotes que pesam 90 quilos ao nascer. Os elefantes vivem muitos anos e possuem uma excelente memória. Os elefantes da África foram observados durante anos. Alguns deles alcançam 60 ou 70 anos de idade. Quando um deles morre, os outros parecem prestar homenagens. Reúnem-se em volta do corpo e seus rostos expressam tristeza. E, digamos, 2 anos depois, um deles retorna ao local da morte do amigo, onde agora estão seus ossos, e parecem fazer uma prece silenciosa. As ideias têm suas consequências. Basta olhar nossa cultura, observar o que é ensinado nas escolas e universidades. Há até coisas que são ensinadas que não são verdades. E sabe-se que não são verdades. Por exemplo, a figura do embrião de Haeckel, que ainda aparece nos livros escolares. Mostra imagens de embriões de cavalos, de vacas, de porcos, de humanos, todos com a mesma aparência. Desde 1884 foi provado que é uma imagem forjada, mas ainda aparece nos livros. Há também o caso das mariposas Biston. O que acontece? Dizem que essas mariposas vivem no tronco das árvores e, durante a Revolução Industrial, os troncos ficaram cobertos de pó, fazendo com que os pássaros não enxergassem as mariposas claras, mas comessem as mais escuras, e isso provaria a seleção natural.
O fato é que tudo isso é uma fraude. Essas mariposas nem vivem nos troncos, não pousam ali e vivem nos topos das árvores. Os pássaros não podem caçá-las nos troncos porque elas nem pousam ali. Mas as imagens ainda aparecem nos livros, apesar de terem sido desmentidas publicamente em 1999. Existe um sistema enganoso que é disseminado por aí, do qual as pessoas nem desconfiam, mesmo os que sabem que é mentira, continuam mentindo. Pessoas como Carl Sagan, que aparecia na televisão para dizer que a evolução não é mais uma teoria, e sim um fato comprovado. Isso é mentira. Ele sabia disso. É uma campanha mentirosa. Quando um homem ilustre com doutorado e jaleco branco se apresenta diante de um público leigo e diz: provamos cientificamente que a evolução é verdadeira, para começar, isso não é ciência. É impossível provar macroevolução com a ciência. Ela é mais uma filosofia. A verdade é que a evolução não é um fato provado. O pardal é uma das aves mais comuns no mundo todo, mas há poucos que voam como ele. Observem o pardal. Para ele, parece tão fácil voar. Ele voa pelas árvores ou arbustos cheios de espinhos e folhas sem esbarrar em nada. Ao desviar e fazer manobras, ele é capaz de controlar e reajustar suas penas conforme a necessidade. Por exemplo, se num voo regular ele é pego por um vento lateral, ele ajusta as penas da asa até mesmo em apenas 1 grau. Ele pode virá-las, levantá-las ou abaixá-las. E tudo isso é controlado por seu cérebro. Cada pena pode ter um ajuste diferente. As penas são um material com a melhor eficiência aerodinâmica, mais fortes que o aço. A evolução diz que as penas vieram das escamas, pois as aves vieram dos répteis. Isso parece resultado de escamas que não têm músculos nem folículos? Até suas funções diferem. Não há nada em comum. Se vieram dos répteis, era de se esperar que tivessem ossos como dos répteis. Não há semelhança. Há bolsas de ar dentro dos ossos que podem ser enchidos com ar como nos pulmões. Seus ossos são muito leves e feitos para voar. Tudo num pardal foi feito para voar. O homem jamais conseguiu alcançar a eficiência dos pássaros em termos de habilidade de voo com suas aeronaves e similares. Seu coração é tão eficiente que pode alcançar até 760 batidas por minuto. Por anos, os detalhes do pardal despertam a curiosidade e a imaginação de engenheiros. Ele possui um sistema digestivo pequeno, com sucos gástricos muito concentrados, porque o pássaro não voará se for muito pesado. Então ele come, digere rapidamente e elimina os dejetos. Todos os detalhes foram considerados e pensados no projeto do pássaro, assim como no projeto do vagalume ou no projeto da libélula. Outro detalhe sobre pardais e outros pássaros é o seu ponto de incubação. Quando estão para botar os seus ovos, e Deus os fez desse modo especial, porque eles não precisam carregar os seus embriões ao voar. Bom, na área do peito existem penas finas e penugens que começam a cair e até servem para forrar o ninho, mas deixam a pele descoberta. Essa pele é fascinante, porque os vasos sanguíneos se multiplicam 7 vezes mais do que o normal e aumentam 5 vezes o seu tamanho. Quando essa pele encosta-se aos ovos, de alguma maneira há uma comunicação desde o ovo através do ponto de incubação até o cérebro da ave. Se por algum motivo os ovos estiverem muito quentes, a ave pode se afastar um pouco. Se os ovos estiverem muito úmidos, há como a ave cuidar disso. Essa comunicação acontece pelo ponto de incubação. Os pinguins chocam os seus ovos sobre os seus pés, porque assim os ovos ficam longe do gelo e da neve e cobrem os ovos com a pele da barriga e com as penas, envolvendo os ovos por todos os lados. É um mecanismo bastante sofisticado
para manter a temperatura controlada para o desenvolvimento do embrião no ovo. Como isso evoluiu se a ave não tivesse um mecanismo desde o primeiro ovo que botou? Esse ovo ficaria lá para morrer. Isso refere à ideia da complexidade irredutível. Todas as partes devem existir desde o princípio ou não haveria a criatura. Sem o ponto de incubação, não existiriam os ovos. Sem a capacidade de botar ovos, não haveria a capacidade de voar se o embrião estivesse dentro da ave. Deus pensou em todos os detalhes e ajustes necessários em sua criação para que funcione com eficiência e eficácia e maravilhosamente. Pardais são aviadores incríveis. E por falar em voar, vejam só esse avião. Ao ver um avião, fica claro que uma pessoa ou uma equipe o projetou para voar. Mas existem pessoas que observam essas criaturas incríveis e, estranhamente, não consideram o mesmo princípio. Ao ver esses maravilhosos animais e insetos, fica claro que eles foram planejados em todos os detalhes. Observar tais fatos deveria nos fazer pensar. Sabe, percebo um projeto aqui. Percebo que há arte aqui. Percebo que houve uma criação aqui. Isso é algo que parece ter sido construído. Não me parece que um processo aleatório ou o acaso tenham produzido isto. Isto é a revelação geral. Ao olhar as coisas que Deus fez, deveríamos pensar: quem fez isto? Quem projetou isto? Quem é o artista? Quem é o criador? Isso deveria nos levar à Bíblia, que é a revelação especial. Ela nos fala a respeito desse Deus que diz que criou todas as coisas conforme sua palavra. Mas é mais que isso. Ele criou cada um de nós. O Criador entrou em sua criação na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Criador que realizou seus milagres aqui na Terra para provar que ele era Deus, fez coisas que nós não podemos. Há pessoas que dizem: eu sou Deus. Eu respondo: muito bem, prove. Quero vê-lo andar sobre a água. Eu não posso fazer isso. Bom, quero vê-lo criar um planeta. E eu não posso fazer isso. Então você não é Deus? Eu conheço Deus e sei quem pode fazer isso. Seu nome é Jesus. Ele veio até a sua criação como homem, 100% Deus. E ele morreu na cruz como castigo pelos seus e pelos meus pecados. Cristo demonstrou seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, morrendo por nós. Isso significa que existe provisão para os meus pecados e de toda a humanidade. Qual a provisão? A morte e a ressurreição de Cristo. O que tenho que fazer para que meus pecados sejam perdoados? Tenho que crer e confiar no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Posso orar pedindo a Deus que perdoe meus pecados? Ele quer nos conhecer e quer que o conheçamos. Este é o propósito de toda a criação. Para que ele tivesse um povo, somos obra-prima de sua criação. Fomos criados à imagem de Deus. Ele quer que tenhamos comunhão com ele. Ele quer que o adoremos, o louvemos e lhe rendamos graças. Pois o Deus que criou todas as coisas, todas essas criaturas incríveis que desafiam a evolução, ele as criou, ele criou você, ele quer se relacionar com você. Foi por isso que ele o criou. Então, por que não se relacionar com Deus por meio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo? Você já sabe, estamos rodeados de criaturas que são incríveis. E quando contemplar esse mundo maravilhoso, saiba que não foi por acaso. Sou David Hames. Até a próxima!